Oi, turma, boa noite. Eu vou começar com vocês a disciplina de UTI. Nós vamos ficar um tempo juntos, então, a partir de agora. É possível que a gente mescle as aulas entre EAD e presencial, isso porque a nossa carga horária é um pouquinho grande, né, em relação a algumas outras matérias. Então, certamente nós nos veremos mais vezes aqui e nos veremos também presencial lá na escola, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cecília. Se eu não dei aula para vocês ainda, vai ser um prazer conhecê-los. Se alguém já me conhece, é um prazer revê-lo, tá? A gente vai focar bastante na assistência de enfermagem, porque eu entendo que vocês já, enquanto técnicos de enfermagem, têm bastante bagagem teórica e talvez alguns prática, né, da prática do auxiliar de enfermagem, mas o que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que neste momento vocês já têm que saber bastante coisa em relação às práticas de assistência de enfermagem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que são as práticas do técnico que nós vamos ver, tá? Nós não vamos mais dar ênfase às práticas do auxiliar, por exemplo. Então, todo o conteúdo que vocês tiveram até aqui para se formarem auxiliares de enfermagem, né? Vocês vão ter que resgatar para que a gente consiga prosseguir de uma forma bem clara nessa aula, né? Para explicar para vocês aqui, ó, as informações da disciplina, nós temos 68 horas, tá? Para ficar claro, eu sei que vocês já devem estar acostumados, mas eu sempre gosto de explicar. Cada aula nossa é composta por 4 horas, tá? Claro que agora com a pandemia o horário ficou um pouco reduzido, mas mesmo assim nós consideramos 4 horas de aula, tá? Então um dia de aula nosso são 4 horas. Quantos dias darão de aula? 17. Então nós vamos nos encontrar por 17 dias, tá? E as faltas, existe um limite, como toda disciplina, e aqui vocês podem faltar 4 dias. Então, 4 dias a gente considera a falta, e atraso, mais um atraso, a gente considera aí 1 hora do dia de atraso, tá? Lembrando que quando a aula é EAD, conta-se a presença a partir do questionário que eu vou deixar para vocês. Então, o questionário precisa ser respondido corretamente, né? Claro que a correção já vai estar automática aí para vocês entenderem qual foi a parte que vocês se enganaram na teoria, mas de qualquer forma é necessário responder o questionário quando a aula for EAD, tá? Para que eu conte presença. Ah, professora, vai ter aula ao vivo? Vai, eu fico ao vivo no fórum, todas as nossas aulas. E se calhar, de repente, da gente ter um conteúdo que eu preciso passar e ser uma aula em AD, a gente pode fazer ao vivo sem problema nenhum, tá bom? Ao vivo que eu digo aqui na plataforma. Como vão ser nossas avaliações? Olha lá, ó. A nossa primeira avaliação vai ser na sexta aula, então eu acho bastante importante vocês printarem essa tela agora, tira uma foto aí do celular, ela vai ficar um pouquinho aqui na tela, porque eu não costumo avisar que vai ter prova, né? Isso já é uma coisa que vocês se programam e vão controlando aí na atividade de vocês. Então, na sexta aula, saibam que é prova, na 11ª também, na 15ª é a nossa última prova. E aí vocês devem estar lendo estudo de caso. Essa última prova vai depender do formato que eu vou conseguir passar ela para vocês, mas normalmente é a resolução de um estudo de caso, tá? Não é apenas uma prova dissertativa, não. É uma prova ali ao vivo, né? Seja ela aqui pela internet ou pessoalmente mesmo, em que funciona, para que vocês façam uma analogia, funciona quase como que uma chamada oral, mas na verdade é a resolução de um caso de cuidados de enfermagem que vocês têm que fazer na hora, tá? Cada uma dessas avaliações vale de 0 a 10, então somando as 3 avaliações, dividindo por 3, vocês obtêm a média da matéria. Assim como todas as outras matérias, a média para alcançar, né, para passar na disciplina é 5, e aqueles que não atingirem essa média ainda têm a oportunidade de fazer a prova de recuperação na última aula, tá? Para a gente deixar bem marcado isso, para que vocês consigam aí se programar bem, cuidado com as faltas, porque falta não abonada, né, conta como falta, então algum problema de saúde vai ter um atestado, certamente essa hora poderá ser reposta,
mas qualquer outro problema é preciso ser avisado com antecedência para que vocês não estourem, né, não estourem essas horas permitidas aí, para que vocês tenham sucesso aí na questão das faltas, tá bom? Bom, o que eu quero que vocês esperem ou o que vocês esperam da aula? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Política Nacional de Atendimento ao Paciente Grave, a gente vai conhecer quais são as competências dos técnicos de enfermagem em uma UTI. A gente vai conhecer e descrever os procedimentos de admissão e alta dos pacientes da UTI, bem como as transferências, né, que nós fazemos nas unidades especializadas. Então, eu vou mostrar para vocês que não existe só UTI especializada em tudo. Existe UTI neurológica, existe UTI cardiológica, existe UTI ortopédica. Então, existem alguns hospitais que fazem uma separação física, né, a partir da especialidade que ele mais atende naquela região. A gente vai descrever a assistência de enfermagem aos pacientes em estado crítico, relacionar os sinais e sintomas que indiquem um agravamento do quadro clínico do paciente, né, e aí sim ele estar em estado crítico, e conhecer os tipos e os cuidados, né, com os pacientes sob ventilação mecânica invasiva e não invasiva, tá? Então, basicamente, a gente vai aprender como é que fica ao lado, sendo técnico de enfermagem, como é que a gente atua, né, ao lado de um paciente em estado crítico, tá? Por isso que eu preciso que vocês resgatem tudo que vocês aprenderam no auxiliar. Porque, por exemplo, eu preciso que vocês saibam de cor e salteado quais são os valores normais dos sinais vitais, por exemplo. Então, eu preciso que vocês saibam qual é um valor normal da PA, quais os valores de tolerância normal para uma frequência cardíaca, para uma frequência respiratória e assim por diante. Saibam também a nomenclatura de tudo isso, tá? Porque as anotações que faremos deverão ser feitas aí a partir das nomenclaturas já utilizadas na enfermagem, tá? A gente ainda vai conhecer os tipos de cuidados com monitorização invasiva e não invasiva, conhecer e relacionar os cuidados de enfermagem com a manutenção dos diferentes tipos de catéteres que eu vou mostrar para vocês, atuar na prevenção da PAV, que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica e broncoaspiração, atuar na prevenção de lesão por pressão desses pacientes que ficam acamados, identificar as manifestações clínicas e prestar atendimento de enfermagem a indivíduos com insuficiência respiratória, alterações de consciência e estado de choque. Conhecer drogas vasoativas, e aí eu preciso que vocês resgatem lá as aulas de farmacologia, é preciso que vocês saibam também muito bem sobre cálculos de enfermagem, para que vocês consigam passar bem aí. Conhecer medidas de prevenção de infecção, conhecer diferentes métodos de dialítico, conhecer e relacionar a assistência de enfermagem prestado ao paciente com coma, né? Conhecer também a monitorização e um potencial doador de órgãos. Então, o paciente, quando entra em morte encefálica, ele vai lá para a UTI, né? Certamente vai ser diagnosticada a morte encefálica lá, e ele precisa ainda ficar monitorizado até que seja identificado, né, e confirmada essa lesão cerebral que ele teve, né, essa morte cerebral, para que ele consiga se tornar legível para a doação de órgãos. Então, a gente também vai aprender sobre, tá? Identificar os protocolos específicos associados aos transplantes, então, e relacionar os cuidados no período pré e pós-transplante, tá? A gente ainda vai conhecer... Bom, já falei isso aqui para vocês. Eu vou deixar essa frase aqui para vocês, vou tirar até meu rosto para que a gente possa ler, para que vocês entendam qual é a importância que tem, então, a enfermagem em qualquer unidade, e aí, como nós estamos falando de unidade crítica, para que fique bem visível isso para vocês. Então, o sucesso de qualquer serviço de terapia intensiva é diretamente proporcional à qualidade da equipe de enfermagem que nela atua. Então, não adianta eu ter a melhor tecnologia, eu ter a melhor rede de medicamentos, eu ter a melhor nutrição, eu ter a melhor vestimenta, a melhor hotelaria, sem que a enfermagem seja a melhor possível. E a melhor possível, pessoal, não quer dizer que é uma enfermagem com recursos, tá?
Não é a enfermagem com melhor recurso financeiro, por exemplo, não. É aquela enfermagem com melhor conhecimento, que dentro das condições que tem, consegue ter o melhor papel possível para fazer a diferença aí na vida do paciente, tá? Bom, eu espero que vocês estejam com a expectativa alta, porque de fato é uma matéria bastante instigante, né? Bastante interessante. E aí eu sempre coloco essa imagem para vocês, que vocês acham que uma UTI vai ser assim, ó, um professor lá, bonitinho, ou um médico numa visita multiprofissional, explicando como é que tá a tomografia desse paciente, e todos ao redor olhando, aquela calmaria, os monitores todos organizados, o paciente em condições clínicas boas, né? E na realidade, o que vocês vão encontrar é isso aqui, ó. É um paciente normalmente em estado crítico, é um paciente com vários tipos de monitores diferentes, então eu coloquei aqui um destaque para vocês, é bomba de infusão que não acaba mais, é equipo de soro que não acaba mais, é a monitorização, é a ventilação mecânica, é o próprio paciente aqui que teve que ficar em decúbito, então é mais uma coisa para se preocupar. E volto a esse destaque aqui, ó, que se a enfermagem não estiver presente na UTI, ela vira uma bagunça, tá? E ela vira uma bagunça exatamente como tá essa pia aí, que era para ser só uma pia de banho. Porque somos nós os responsáveis por organizar tudo dentro de uma UTI. Então, quando eu digo nós, pessoal, eu me incluo porque hoje sou enfermeira, mas já fui técnica de auxiliar e técnica de enfermagem. A minha atuação principal foi em centro cirúrgico, mas como nós levamos pacientes para a UTI, nós temos bastante contato, né, com o grupo da UTI. E isso aqui é muito visível. É muito visível porque a gente vê lá, se a enfermagem não estiver atuante, se a enfermagem não estiver presente no atendimento, certamente isso daqui vai ficar muito desorganizado. Então, o nosso objetivo é isso aqui, ó, é ter uma UTI organizada, é ter uma UTI em que o paciente tenha a melhor assistência possível, tá? Bom, começando então com vocês, é importante que vocês saibam que existe uma política nacional de atenção ao paciente crítico, ou seja, existe uma portaria, existe uma resolução. Para quem nunca ouviu falar nesse nome, é importante que vocês da enfermagem fiquem atentos. Resolução tá aqui, ó, é uma RDC, é uma resolução de diretoria colegiado. O que significa isso? Um colegiado, que é um grupo de estudiosos, né, que fazem parte aí de altos degraus, né, altos escalões, né, de assistência à saúde, eles se reúnem então através desse colegiado para fazer algumas recomendações ou criar determinações, tá? E isso serve justamente para que a gente consiga fazer com que dentro, por exemplo, da capital de São Paulo, ou, né, falando em nação, né, quando eu falo de política nacional, estou falando dentro do Brasil, que todas as UTIs tenham um parâmetro para seguir. Então, que todos os locais consigam fazer da mesma forma para prestar o melhor atendimento ao paciente e um atendimento, além de melhor, um atendimento padronizado a todos, tá? Então ela foi aí, ó, criada para atualizar as normas existentes quanto à infraestrutura física de estabelecimento das assistências de saúde. Então a RDC, ela serviu justamente para isso. E qual é a RDC que a gente está falando? Aqui, ó, nós estamos falando da RDC 50. Então a RDC 50, ela estabelece critérios de classificação para as unidades de terapia intensiva, né? Então é lá que está dizendo, a partir dessa RDC, que a gente sabe que os pacientes graves ou com riscos que dispõem de assistência médica e de enfermagem 24 horas durante o seu atendimento precisam ser atendidos lá na UTI. Aqui também, ó, tem a diferenciação básica de idade, então pacientes neonatal que são de 0 a 28 dias precisam ter uma UTI específica. O pediátrico vai de 14 a 18 anos também, né, a partir de 28 dias até 18 anos. Veja que tem ou seja, existem alguns hospitais que fazem aí o atendimento
do paciente a partir dos 14 anos, já na unidade de terapia intensiva adulto. Isso não é errado, isso está em resolução, tá? E existe o adulto que atende aí, ó, na mesma faixa etária de 14 ou acima de 18 anos, e isso vai depender do que o hospital quis, né, seguir. E, existe aqui também, ó, a determinação de que existem algumas UTIs especializadas, como eu citei para vocês lá no começo, então que são voltadas para pacientes atendidos por determinada especialidade ou pertencente a grupos específicos, como eu falei. Então, pode ser que naquele hospital ele seja referência em cardiologia, então a UTI dele será uma UTI cardiológica. E por que isso faz diferença? Porque ele vai, a partir dessa compreensão, trazer toda a tecnologia e toda a disposição de medicamentos e de equipe especializada para isso. Então, ali será um local em que terá bastante coisa relacionada à cardiologia, por exemplo. Como que eu vou falar isso? Uma UTI que tem especialidade em cardiologia, por exemplo, certamente aquele hospital que tem aquela UTI especializada em cardiologia terá que ter um serviço de hemodinâmica, por exemplo, porque se o paciente tiver um infarto agudo do miocárdio ou necessitar de uma angiografia ou uma angioplastia, por exemplo, ele não há necessidade, né, de ele ser removido de instituição para isso. Então, por isso que servem as especialidades nas UTIs, tá? Então, vai de acordo com a linha de atendimento do hospital. E quem determina a linha de atendimento do hospital? O local em que ele está estabelecido. Então, se é um local em que há um público-alvo, por exemplo, de bastante idosos, sabe-se que talvez haja necessidade de uma UTI neurológica. Então, isso vai de acordo com a demanda do local, tá? Essa política determina ainda que todo hospital de nível terciário com capacidade instalada igual ou superior a 100 leitos deve dispor de leitos de terapia intensiva. Então, se o hospital tem 100 capacidade de internar 100 pacientes, ele é obrigado a ter uma UTI para atendimento dos casos graves, tá? Então, isso é uma determinação que o hospital, quando quer, né, a ideia de que ele quer ser um hospital, precisa seguir aí. Então, para que vocês vejam aqui em mais detalhes, olha lá, ó. A RDC, certamente, pessoal, ela não vai ser gravada por vocês, né? Certamente vocês não vão conseguir gravar todos os detalhes, mas eu preciso que vocês saibam que ela determina algumas coisas. Por exemplo, a localização da UTI. Ela precisa ficar em fácil acesso. Fácil acesso para onde? Olha lá, ó, para o laboratório e para a agência transfusional, como vocês estão vendo aqui. Então é importante que elas estejam, por exemplo, no mesmo andar ou em andares próximos em que seja possível acesso à escada, ou se o hospital tiver mais de um bloco, que elas estejam localizadas no mesmo bloco, tá? Então, a RDC determina que esse fácil acesso entre a UTI, laboratório e agência transfusional precisa acontecer e o hospital tem que seguir isso, tá? O número de leitos, e aí isso aí tem a ver com a demanda do hospital, então 100 leitos, é necessário que desses 100 leitos que o hospital tem, e aí eu não estou falando 100 leitos de UTI, tá? Estou falando um hospital de 100 leitos. 100 leitos de internação, ele precisa ter desses 100 leitos 6% aí de UTI. Então, isso aí vai de acordo com a demanda, tá? A disposição do leito, ele precisa ser aberto normalmente, se tiver divisórias, que elas sejam laváveis, tá? O posto de enfermagem precisa ser de fácil acesso e centralizado. Há necessidade de ter um expurgo único. Há necessidade de ter um DML, que é uma sala destinada aos colaboradores da higiene. E é necessário ter uma copa de funcionários para que o funcionário não se ausente do setor, tá? Também é necessário ter conforto médico e conforto de enfermagem e também uma área de espera para os visitantes. Então, se vocês fizerem uma ideia macro aí do que pode ser uma UTI, eu particularmente consigo quase imaginar que é uma unidade
inteira dentro de um hospital. Então a UTI ela precisa ter toda esta infraestrutura, mesmo sendo ela parte, né, sendo ela uma unidade do hospital. Em relação aos pacientes, aos funcionários, é necessário ter, no mínimo, um enfermeiro para cada 8 leitos, tá? Isso por turno. E em relação aos técnicos, olha lá, um técnico para cada 2 leitos, além de um técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio. Então, o que você quer dizer com isso? Dentro de uma UTI, o que se recomenda, veja, toda a política, ela é uma recomendação, tá? O que significa isso? Que aqui, se o hospital atender a esta recomendação, ele trará o menor risco possível de acidentes, né, ou de riscos mesmo à saúde do paciente que ele atende, tá? Então, em relação aqui ao técnico, o técnico de enfermagem, ele pode ficar somente com 2 pacientes, além desse terceiro técnico aí que fica no apoio geral, tá? Isso também muda um pouco, porque vocês verão, quando vocês estiverem lá na prática ou quando vocês estiverem trabalhando, que existe uma escala feita diariamente pelo enfermeiro, e aí é o enfermeiro que faz essa escala. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso até trazer essa escalinha para que vocês vejam. Vou até pensar nisso de levar para vocês lá na escola. E essa escalinha ela é feita de acordo com o grau de dependência desse paciente. Porque muitas vezes, gente, um paciente de UTI, ele se assemelha a um paciente de clínica. E na clínica, um técnico pode ficar até com 5 ou 8 pacientes. Então, dependendo do grau de dependência deste paciente, é possível que estas recomendações aqui se modifiquem. Então, pode ser que vocês cheguem na UTI e vejam um técnico de enfermagem cuidando de 4 leitos, por exemplo. Desde que esses leitos sejam leitos muitas vezes em que o paciente está em uma condição menos grave, tá? Então, pode ser que isso aconteça sim, pode ser que vocês vejam isso lá na prática. Então, isso não é errado. Eu vou trazer essa escala que é feita de dimensionamento, chama-se escala de dimensionamento de funcionários em pacientes críticos. Então vai depender do grau de dependência do paciente para que esse técnico de enfermagem fique com mais ou com menos pacientes em atendimento, tá? E isso também funciona para o enfermeiro. E quem são então os pacientes que a gente vai atender na unidade de terapia intensiva lá? Eu coloquei a sigla aqui só para que vocês saibam que tem 2 formas de chamar. Então, aqui em São Paulo, principalmente, nós chamamos de UTI, mas os cariocas, por exemplo, chamam elas de CTI. Tem problema? Não, Centro de Terapia Intensiva. O UTI é Unidade de Terapia Intensiva, tá? Então, se for o C aqui ao invés do U, tá tudo bem, é assim mesmo. As unidades específicas, aqui eu trouxe a sigla de uma unidade coronariana, por exemplo, então ela é especializada em cardiologia, e aí a sigla dela é aqui, ó, RUCO, Unidade Coronariana, é uma UTI, só que com especialidades em pacientes cardiológicos, tá? São pacientes críticos que apresentam labilidade fisiológica com padrões hemodinâmicos variáveis nas 24 horas, quais necessitam de vigilância constante para intervenções necessárias, desde que eles tenham necessidade disso, minimizando as possíveis complicações e agravos do seu quadro clínico. Então, o paciente vai para a UTI não só porque ele está gravíssimo entubado. Ele pode ir para a UTI em caráter observatório, que é isso? Ele pode ir para a UTI porque dentro das últimas 24 horas que ele passou, ele apresentou alguns sintomas em que há necessidade de uma intervenção rápida. E a intervenção rápida virá se a assistência estiver 24 horas ali. Não que na unidade não esteja, mas a monitorização está. Então, o paciente lá na clínica, a gente mede os sinais vitais 2 ou 3 vezes no plantão, certo? Então, um plantão de 6 horas, a gente mede o sinal vital no início do plantão e no final do plantão. Na unidade de terapia intensiva, esse paciente vai passar durante todo o período com monitorização contínua. Então, caso ele tenha
uma variação, mesmo que mínima, dos seus sinais vitais, isso vai ser percebido e pode sim haver uma intervenção mais rápida para o caso desse paciente, tá? Quem faz a avaliação, então, do paciente lá da UTI? Ó? A equipe multiprofissional é responsável por isso. Então, eu fiz questão de trazer para vocês, porque vocês estão aqui, ó. Então, a avaliação do paciente, o que é a avaliação do paciente, gente? É uma avaliação para saber se esse paciente está bem, continuando bem, né? Ou se ele precisa de alguma intervenção porque o quadro dele piorou. Então, a avaliação ela é constante e diária, tá? Então, quem faz essa avaliação? Quem estará mais tempo com esse paciente? Então, certamente o técnico de enfermagem tem papel fundamental nisso. É aquele tipo de caso que você chega e fala, esse paciente não está bem hoje. Pela cara mesmo, a gente já sabe qual é a evolução desse paciente. Então, vocês que estarão ali 24 horas colados no paciente, tem papel fundamental na avaliação desse paciente diária, tá? Mas quem vai avaliar também? Todos que estarão em contato com esse paciente, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, os médicos e qualquer outra equipe prestadora de serviço que possa fazer aquele atendimento na unidade do paciente naquele dia, né? Eu grifei o técnico aqui, isso porque nós ficamos 24 horas ao lado do paciente mesmo, né? O técnico de enfermagem tem esse papel fundamental aí. E quais são os possíveis motivos de admissão na UTI? Ah lá, coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Necessidade de alguns pós-operatórios, principalmente pela idade do paciente, ou pós-operatórios de ossos longos ou de cirurgias longas. Então, uma cirurgia de fêmur, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de ombro, uma cirurgia de cabeça, né, cerebral, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de cavidade abdominal que demore muitas horas, né, uma cirurgia de câncer, normalmente são procedimentos que são encaminhados para a UTI. Alguns casos de sepse, e aí eu vou conversar com vocês pessoalmente se vocês sabem o que é isso ou não, se não souberem a gente trabalha aqui. Complicações respiratórias, qualquer uma delas ou cardíaca, desde que o paciente necessite de intervenção imediata, trombose venosa profunda, choque séptico, desequilíbrios metabólicos, descompensação cardíaca, algumas hemorragias, insuficiência renal aguda ou mesmo a insuficiência renal crônica, tá? Todas essas são condições em que o paciente precisa do atendimento da UTI. Então, olha lá, a atuação da enfermagem ela é constantemente presente beira-leito, portanto, é quem detecta, né, de qualquer forma, aí de forma precoce, qualquer intercorrência com o paciente e comunica os demais componentes da equipe. Por isso que eu reforço que a enfermagem vai ter papel fundamental nisso, tá? Como fazemos isso? Como que a gente faz essa atuação de enfermagem? Através de uma assistência de enfermagem sistematizada. O que é isso? A gente precisa seguir um padrão, um parâmetro, né? Não é assim, eu acho que precisa mudar o decúbito a cada 2 horas. Aí vem fulano e fala, não, só precisa a cada 3 horas. Aí vem Beltrano e fala, não, que imagine a cada 5 horas que faz a mudança de decúbito. Isso não é sistema, isso não é sistemático, né? Não existe uma forma de ser feita. Outra coisa, lá no Mandaki eles colocam 2 fraldas para não vazar. Vejam, isso não é sistematizar a assistência, porque a gente sabe que colocar 2 fraldas no paciente aumenta a umidade da região e aumento dessa umidade faz com que o paciente tenha uma maior propensão a desenvolver uma úlcera por pressão, por exemplo. Então, sistematizar a assistência, fazer da melhor forma para que todos façam seguindo esses parâmetros. E quais são esses parâmetros que a gente segue? São parâmetros científicos, pessoal. Ninguém inventou que 2 fraldas dá umidade maior. Foi provado que 2 fraldas aumenta a umidade e isso não é favorável ao paciente, tá? Para isso, a gente precisa sempre se atualizar, seguir os protocolos da instituição, comunicar de forma efetiva, né, a necessidade de uma passagem de plantão efetiva, por exemplo, né? Humanização no cuidado.
tecnologia ao nosso favor, então se existe aí alguma tecnologia que a gente use ela a nosso favor, a gente sempre participar de pesquisas e sempre conversar entre a equipe, né? Então não é assim, porque ele é médico eu não converso com ele, porque ele é físio, eu tenho ranço, eu não converso com o físio, não existe isso, né? Todos nós estamos juntos em prol do paciente, para isso que nós estamos ali atuando, tá? Eu vou deixar a partir desse slide aqui em um próximo vídeo para que vocês consigam assistir esses vídeos separadamente se for necessário. E aí a gente dá sequência na nossa aula. Até lá, pessoal!